Saudações aos alunos do Elencos Atualiza. O nosso objetivo hoje é comentar as novidades e, claro, os julgados mais importantes que foram apresentados no Boletim de Informações em Licitações e Contratos desta semana. Tem bastante coisa para a gente analisar, então vamos direto ao ponto. Para começar, as notícias da semana. A primeira é mais um lembrete administrativo, mas que é fundamental. O decreto número 12.807 de 2025, que faz aquele reajuste anual dos valores da Lei de Licitações, ele já está em vigor desde o 1º de janeiro, tá? A nossa sugestão é que todos salvem e consultem a nova tabela. O link está no material de apoio para facilitar. E a segunda notícia é que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul publicou a 3ª edição da sua coletânea de pareceres. É sempre um material muito rico, com orientações que ajudam a clarear muitos pontos cinzentos da legislação. Vale muito a pena a leitura. Dito isso, vamos entrar nos julgados do TCU que saíram no último boletim. O primeiro que me chamou a atenção foi o Acórdão 266/2025, do plenário. Ele bate numa tecla que parece básica, mas que na prática gera muita, mas muita confusão, que é a definição dos requisitos da contratação lá no termo de referência. A decisão do tribunal basicamente diz, olha, não invente moda. Os requisitos precisam ser fiéis ao que realmente se quer contratar. E aqui é onde a coisa fica fascinante, porque o tribunal vai, assim, na raiz do problema. Não se trata só de um erro de descrição, sabe? O julgado alerta para o perigo de incluir exigências que não são compatíveis com a natureza real do serviço. O caso concreto, por exemplo, era a contratação de serviços continuados de engenharia, algo relativamente comum. Só que no meio do termo de referência, o órgão incluiu indicações de que o serviço também abrangeria a gestão de projetos de grande porte. O que na prática muda completamente o perfil da empresa que seria capaz de executar o serviço. Não é mais só uma empresa de engenharia. Exatamente. Você descaracteriza o objeto principal. Isso cria uma confusão tremenda e, o que é pior, restringe a competição de forma indevida. Pensa numa empresa de engenharia de médio porte, perfeitamente capaz de realizar os serviços continuados, que olha aquele termo de referência e pensa: gestão de grandes projetos, isso não é minha especialidade, estou fora. O resultado é que potenciais licitantes são afastados por um requisito que, no fundo, nem era o foco da contratação. O TCU está dizendo que o termo de referência tem que ser um retrato fiel da necessidade e não uma lista de desejos que pode acabar direcionando o resultado. Fica o alerta, então, para a importância da precisão na fase de planejamento. O próximo julgado, o Acórdão 2695/2025, também do plenário, toca num ponto muito sensível: os benefícios para microempresas e empresas de pequeno porte. A decisão parece colocar um ponto final numa discussão que é bem recorrente. E é um ponto crucial para a isonomia e também para o propósito da Lei Complementar 123, né? A decisão esclarece o seguinte: se uma microempresa ou EPP, ao longo do ano da licitação, já celebrou contratos com a administração pública, cuja soma ultrapassa o limite da receita bruta para o seu enquadramento, ela perde o direito aos benefícios. E o detalhe importante é que isso independe do momento em que a receita desses contratos foi efetivamente paga ou recebida. A simples assinatura dos contratos já conta. Isso, na prática, então, exige uma diligência muito maior do pregoeiro ou da comissão de licitação, né? Eles precisam fazer uma espécie de checagem de antecedentes contratuais da empresa com todo o setor público naquele ano. Exatamente. Isso cria um desafio operacional. O gestor não pode mais olhar a empresa de forma isolada, só com base na autodeclaração dela, entende? Ele precisa ter uma visão mais ampla do relacionamento contratual dessa empresa com a administração pública como um todo. A decisão do TCU força uma gestão mais integrada e atenta a esse detalhe, que pode ser o fator decisivo para determinar o vencedor de uma licitação. A lógica do tribunal é clara. A lei visa proteger e incentivar quem ainda está num patamar menor. Se a empresa já garantiu um volume de negócios que a eleva para o próximo nível, não faz mais sentido continuar concedendo benefícios de proteção. E essa preocupação com a isonomia e com a lisura do processo me parece um ótimo gancho para o último julgado do TCU que a gente vai comentar, que é o Acórdão 6389/2025, da 2ª Câmara. Ele reforça um dos pilares da nova lei, o princípio da segregação de funções. Sim.
E embora seja um princípio basilar, é sempre bom vê-lo reforçado. A regra é clara, né? O agente público que elabora os documentos da fase interna, como o estudo técnico preliminar, o termo de referência, não pode ser o mesmo que vai conduzir o pregão julgar as propostas. Essa separação é mais do que mera burocracia. Imagina o poder que uma única pessoa teria se ela pudesse definir a necessidade, escrever as regras do jogo e ainda por cima apitar a partida. Seria a receita para o desastre. Mas na realidade de muitos municípios pequenos, com equipes enxutas, como é que se concilia essa exigência com a falta de pessoal? Essa é a grande questão prática. A lei não oferece exceção. A segregação de funções cria um sistema de freios e contrapesos dentro do próprio processo licitatório, garantindo que o interesse público prevaleça sobre qualquer interesse individual. Para os municípios menores, a solução passa por criatividade na gestão, capacitação, formação de comissões com servidores de diferentes secretarias ou até mesmo o apoio de consórcios intermunicipais. O que não pode é uma única pessoa concentrar todas essas etapas críticas. É uma proteção para a administração que garante um processo mais justo e também para o próprio servidor, que se resguarda de questionamentos futuros sobre a sua conduta. Essa preocupação com a imparcialidade do processo, que o TCU aponta, nos leva diretamente para uma decisão que movimentou a semana, vinda do Tribunal de Contas do Paraná. É um caso que parece um estudo sobre como falhas no planejamento criam um efeito dominó, tornando uma comparação justa e imparcial praticamente impossível. É o exemplo perfeito do efeito dominó. O caso é de uma anulação de licitação, e o problema central foi que o município publicou o edital e depois republicou o termo de referência com alterações que não eram pequenas, eram substanciais, mas não reabriu o prazo para que as empresas apresentassem suas propostas. A partir daí, as irregularidades começam a se empilhar. Vamos analisar esses pontos porque eles estão todos interligados. O primeiro é uma divergência de valores que beira o inacreditável. O edital estimava o custo em R$ 899 mil. Já o termo de referência, o documento que detalha o objeto, apontava para R$ 2.400.000. Como isso é possível? É uma pergunta que provavelmente o próprio tribunal se fez. Uma diferença de mais de R$ 1,5 milhão entre o edital e o seu anexo mais importante. Isso não é um erro de digitação, é uma falha estrutural de planejamento. E o impacto disso é imediato e destrutivo para a competição. O próprio relatório do tribunal mostra a prova do caos que isso gerou. Havia 2 licitantes na disputa. Uma baseou sua proposta no valor do edital, a outra no valor do termo de referência. Ou seja, elas estavam competindo em universos paralelos. Como se pode julgar qual proposta é mais vantajosa se elas partiram de bases de cálculo completamente diferentes? Uma estava orçando para um serviço de 900 mil e a outra para um de 2.400.000. A comparação se torna impossível. Exatamente. E isso nos leva diretamente à segunda peça do dominó que caiu, a não reabertura do prazo. O termo de referência original tinha 36 páginas. O novo, republicado, tinha 72 páginas. Ele dobrou de tamanho. O tribunal foi muito claro ao dizer que uma alteração dessa magnitude exige obrigatoriamente o reinício de todo o prazo. Manter o prazo original significa que potenciais novas licitantes que talvez se interessassem pelo objeto maior, de R$ 2.400.000, não tiveram tempo hábil para analisar 72 páginas de especificações e preparar uma proposta competitiva. Isso fere de morte o princípio da competitividade. E a terceira falha amarra tudo isso. Faltava decomposição dos custos unitários e, crucialmente, a própria pesquisa de preços que deveria ter embasado o valor estimado. Ou seja, ninguém sabia de onde saíram nem os 899 mil, nem os 2.400.000. E isso gera uma insegurança jurídica total para quem quer participar. O edital não detalhava os itens e o termo de referência ainda tinha uma cláusula que permitia à administração desconsiderar valores do fornecedor se fossem superiores à média de mercado. Mas em momento algum apresentava qual era essa média. Isso deixa a licitante completamente no escuro. É como pedir para alguém dar um lance em um leilão sem dizer qual é o produto.
É a receita completa para um planejamento falho e uma contratação que já nasce fadada ao fracasso. É um caso emblemático, sem dúvida. Saindo do Paraná e indo para o Piauí, temos duas decisões do Tribunal de Contas de lá que trazem uma discussão interessante sobre o equilíbrio entre formalidade e materialidade. A primeira discutiu a aplicação de multa pela simples ausência de formalização da pesquisa de preços. Nesse caso, o TCE/PI teve uma abordagem bastante ponderada. O tribunal entendeu que, se não houver nenhuma evidência de dano ao erário, de má-fé do gestor ou de qualquer tipo de fraude, a mera ausência do documento que formaliza a pesquisa de preços é uma falha procedimental, mas não necessariamente uma infração grave o suficiente para justificar uma multa. A sanção foi considerada desproporcional. O foco do tribunal foi manter as recomendações para que a gestão aprimore seus processos, adotando um caráter mais pedagógico do que punitivo. É interessante ver essa abordagem. Mas na outra decisão do Piauí sobre a prorrogação de um contrato que já havia vencido, a mão do tribunal foi mais pesada. Sim, porque aqui a falha deixa de ser meramente formal e passa a ser um erro grave de procedimento. A conclusão foi direta. Prorrogar um contrato após o fim de sua vigência é uma irregularidade passível de multa. A prorrogação retroativa simplesmente não é admitida pela legislação. O contrato venceu em uma data e dias depois foi feito um termo aditivo para prorrogá-lo. Isso não pode acontecer. A gestão tem que ser diligente e providenciar a prorrogação antes do vencimento. E nesse caso a responsabilidade recaiu sobre o prefeito. Como o tribunal fundamentou isso? Significa que o gestor maior é responsável tanto por escolher mal a sua equipe, a culpa inelegendo, quanto por não fiscalizar adequadamente o trabalho dela, a culpa invigilando. Não dá para simplesmente dizer a culpa não foi minha, foi de um subordinado. Como o serviço foi efetivamente prestado, não houve prejuízo financeiro ao erário. Então o tribunal entendeu que a multa era a medida pedagógica mais adequada para coibir essa prática no futuro. Mostra que há um limite para a tolerância com falhas processuais. Perfeito. E por fim, vamos para São Paulo com uma decisão do TCE de lá sobre uma contratação bem complexa, uma solução de software para o SAMU. Esse caso parece um compilado de tudo que não se deve fazer em licitações de tecnologia. Sem dúvida. Contratações de TI já são naturalmente complexas e esse caso ilustra os desafios quando o planejamento é deficiente. O TCE/SP apontou uma lista de irregularidades. A primeira foi a exigência de um único atestado de capacidade técnica para comprovar competências que são distintas, desenvolvimento de software e sistema de radiocomunicação. É como pedir um orçamento para construir uma casa e exigir que o engenheiro civil também tenha um certificado de paisagista profissional. São coisas diferentes. A analogia é perfeita. Pouquíssimas empresas no mercado possuem um único atestado que comprove expertise de ponta nesses dois campos, que são tecnicamente autônomos. A jurisprudência já é pacífica em permitir o somatório de atestados nesses casos. Exigir um atestado único restringe a competição de forma indevida, favorecendo uma outra empresa que, por acaso, tem essa combinação específica. E a questão da precificação também foi um problema, pelo que vi. O famoso preço global para um objeto multifacetado. Do ponto de vista do gestor, não é mais simples contratar um pacote fechado? Qual é o risco real que se corre ao não detalhar esses custos? O risco é a perda total de controle sobre o que se está pagando. Agrupar implantação, treinamento, hardware, licenças de software, hospedagem, tudo num único preço global torna impossível a comparação justa entre as propostas. Como saber se o preço do hardware de um licitante é melhor que o do outro, se está tudo misturado no mesmo pacote? E pior, depois que o contrato é assinado, como fiscalizar a execução? Como saber se o valor que se está pagando pelo treinamento, por exemplo, é justo? E essa falta de detalhamento também se estendeu para outros pontos. Não havia parâmetros claros para a migração dos dados do sistema antigo, nem carga horária para treinamento, nem requisitos mínimos de segurança para o data center que ia hospedar a solução. Cada licitante orça com base no que acha melhor e as propostas se tornam incomparáveis. E para coroar, ainda tivemos um prazo de vistoria muito curto
e uma prova de conceito que soa quase como uma piada. Chega a ser absurdo. O prazo para a vistoria técnica era exíguo, o que naturalmente dificulta a participação de empresas de outras localidades. Mas a prova de conceito, a POC, foi o ponto alto. O edital exigia a demonstração de 95% das funcionalidades do sistema em um teste de apenas 4 horas. 95% em 4 horas. Isso é humanamente impossível. Quase parece que o edital foi feito para que ninguém conseguisse cumprir. Qual pode ser a lógica por trás de uma exigência assim? Muitas vezes não há lógica. Pode ser a inexperiência da equipe técnica, o famoso copia e cola de outros editais sem uma análise crítica, ou, no pior cenário, uma forma de direcionar para uma solução que já se sabe que consegue cumprir aquele requisito específico. Uma POC bem planejada deve se ater ao núcleo essencial do sistema, às funcionalidades mais críticas, para verificar se a solução realmente atende à necessidade. Exigir 95% em 4 horas é desproporcional e irracional, e o tribunal corretamente apontou isso como uma falha grave. Então, olhando para o quadro geral desta semana, o grande tema que parece emergir de todas essas decisões é o efeito dominó no planejamento. Começamos com o TCU dizendo que o objeto tem que ser descrito com precisão. Passamos pela necessidade de verificar corretamente o enquadramento das empresas e reforçamos a segregação de funções. Mas foram os casos do Paraná e de São Paulo que mostraram na prática como um erro na base, como uma divergência de valores ou uma exigência técnica descabida, não é uma mera formalidade. Ele contamina e invalida todo o resto do processo. É a síntese perfeita. A mensagem que os tribunais de contas estão passando é cada vez mais clara. A fase de planejamento não é um mero protocolo a ser cumprido, é o alicerce da contratação. Se o alicerce for mal feito, a estrutura toda desmorona. As irregularidades que vimos no caso do SAMU, em São Paulo, por exemplo, levantam uma questão fundamental para qualquer gestor público hoje. Como planejar adequadamente uma contratação de tecnologia da informação e comunicação? A ausência de parâmetros objetivos para itens como treinamento, hospedagem e migração de dados, como vimos, prejudica todo o processo e pode levar à contratação de uma solução que não atende à necessidade ou a um preço muito acima do mercado. Exatamente. E fica claro que não é uma contratação simples. E o planejamento precisa ser ainda mais detalhado e cuidadoso do que em outras áreas. Por isso mesmo, por os gestores que nos acompanham e buscam aprofundar o conhecimento para evitar essas armadilhas, fica a nossa recomendação. A discussão sobre o caso de São Paulo é um exemplo prático da importância de dominar as especificidades desse tipo de aquisição. A aula sobre planejamento de contratação de TIC, que já está disponível na plataforma do Elencos Atualiza, é um recurso valioso. Ela aborda em detalhes como construir um planejamento robusto para contratações de tecnologia, tratando justamente desses pontos críticos que discutimos hoje e que podem garantir o sucesso de projetos tão importantes para o serviço público.